Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o meu bate-papo é com o meu amigo, meu irmão, Leandro Lírio. Paz de Cristo Jesus, a todos que estão nos vendo aí, nos ouvindo, nos assistindo, ao meu amigo Pastor Paulo. É uma honra estar aqui com o senhor hoje. Muito prazer, pastor. Muito obrigado por aceitar o meu convite em estar aqui com a gente, conversando das coisas do reino, Amém. Sendo orientado através do ministério que Jesus lhe confiou. Vamos começar o nosso bate-papo lendo Mateus, capítulo de número 6, o verso de número 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Eu tenho a alegria de recebê-lo aqui, pastor Leandro Lírio, que também tem um projeto lá do podcast, Caçadores de Leão. Eu já vim com a camisa já pronta para homenageá-lo. Um abraço para os irmãos também, que são seguidores lá e são inscritos no canal do nosso irmão, do nosso amigo. E é sempre um prazer poder falar das coisas de Deus e agora estar recebendo ele aqui. E a minha primeira pergunta é, Leandro Lírio, pregação e pregadores. Como o amigo enxerga a qualidade da pregação hoje, em plena pandemia? Só repetindo aqui, é um prazer estar com o senhor, galera lá do Caçador Cast, Caçador de Leões, um abraço para todo mundo. Pastor, a gente já começa, como o senhor falou aqui, né? Já começa no alto. A qualidade da pregação, para mim, Leandro Lírio, no meu modo de ver, tem muito a ver com a qualidade do pregador. Sim. Quanto mais profundo o pregador for, mais profunda será a pregação dele. O que é profundo, Leandro Lírio? Profundo, que eu quero dizer, é na sua busca. Tanto na consagração da sua vida, quanto na busca pelo conhecimento. Sim. Porque a graça tem que andar junto com o conhecimento. Né? Olhando para esse lado, eu vejo hoje uma geração rasa na pregação, passando pelo apacentamento do pregador. Aí que tá. Eu, quando comecei a pregar, deve ter mais ou menos uns 10 anos que eu comecei a pregar. A maior dificuldade que eu tinha, eu conversava com o meu pastor na época, eu falei, pastor, eu preciso que o senhor puxe a minha orelha. Preciso que o senhor fale para mim que tá bom. Preciso que o senhor fale para mim, Leandro, vai por aqui, vai por ali. Menos isso, mais aquilo. Eu preciso ser apacentado também como pregador. Vou apacentar esse pregador como, Leandro? A pregação assim, vai para aqui, vai para ali, nessa direção. Tá muito, poda, tira, coloca. Eu acho que esse apacentamento ajuda no que está acontecendo nessa geração hoje, que é uma geração rasa, mais emocional do que propriamente dizendo racional no que tange a palavra. Queridos, o Leandro ele é também instrutor para líderes, dá consultoria para alguns empresários, treina pessoas para o atendimento e uma das coisas que a gente precisa muito ver hoje é treinamento na igreja quanto à questão de liderança. Como é que o senhor enxerga isso, falando ainda em pregação e pregadores? Quanto à questão de liderança, é o que o senhor falou, é uma geração que precisa ser apacentada, precisa ser treinada dentro daquilo que ela está fazendo. Porque o que acontece? Existe um percentual que aprendeu de uma maneira e repete aquilo que ele aprendeu. Uhum. Ele faz da maneira que aprendeu. Ele não é ensinado naquele momento a fazer de uma maneira que, dentro do tempo que ele está, é a maneira mais correta de se fazer, porque existe tempo, gerações, é o que a gente estava até falando fora do ar. Existem gerações, existem tempos, existem métodos que eram usados há 30 anos atrás que hoje estão falidos. E a gente não pode confundir método e essência. Sim. Então, essa geração precisa ser treinada para trabalhar nessa geração, para trabalhar dentro desse tempo que a gente está, com as coisas evoluídas como estão, com a tecnologia evoluída, com a rapidez que está funcionando dentro do nosso tempo. Então, a geração precisa ser trabalhada para trabalhar nesse tempo. Porque a geração, um percentual dela está trabalhando da maneira que aprendeu há 10 anos atrás. E repete isso. Então, acho que falta um treinamento dentro dessa direção. E o desafio de pastorear nessa pandemia e pregar
nessa pandemia, a pregação sempre foi algo muito sério. A gente está falando com a noiva de Cristo, a gente está anunciando a pregação da palavra de Deus, que é o anúncio do reino de Deus, para pessoas que ainda não conhecem o reino de Deus. E você acredita que muita pessoa fala daquilo que não é a verdade que ele vive? Eu acredito que muita pessoa fala do que não vive, e também é um problema do nosso meio, porque não importa a gente olhando... Perdão. Nada, a gente olhando para dentro dessa realidade, eu acho que toda a visibilidade que a pregação traz deixa algumas pessoas dando mais importância naquilo que ele está falando. Por quê? Porque o que ele fala traz visibilidade do que na vida que ele está vivendo. Enquanto ninguém vê a maneira que ele vive, para ele está de boa. É a questão de que muita gente olha o talento, mas não olha o caráter. Não é verdade? Uma coisa é a qualidade da pessoa, ou seja, a capacidade de fazer. Outra coisa é o espírito direcionar para que faça. Tem muita gente que só tem capacidade de fazer. O cara nasceu com o dom da oratória, top. Então isso é capacidade de fazer. Agora tem a direção do Espírito Santo. Porque senão, pastor Paulo, eu costumo dizer que é igual banho gelado no verão. Refresca na hora, mas daqui a 1 hora você está precisando de banho de novo, porque você está sentindo necessidade de novo. Então quando eu falo de pregação rasa, eu quero dizer isso. Não é algo consistente que marca a vida, é algo passageiro, que marca o momento da sua vida. Eu posso dizer para o amigo que nesses dias algumas coisas têm me incomodado muito quanto à pregação, porque eu acreditei que a pandemia fosse melhorar a qualidade de culto num coletivo, mas no pessoal eu tenho batido de frente com algumas pessoas, conversado, trocado ideias, e aí eu falo assim para alguns pregadores: você já leu a Bíblia toda? Impressionante, Leandro. Nunca leram a Bíblia toda, nunca se deram o prazer, não é nem o luxo, o prazer de lerem a Bíblia toda. E aí você vê o camarada falando de um assunto, e quando você acaba o culto, chega numa roda de conversa, o cara não gosta de determinados assuntos, fica incomodado porque não tem intimidade com o livro. E qual o estilo que você gosta de pregar? Temático? Textual. Expositivo ou textual? Textual. Eu acho, na minha opinião, as duas formas, as duas maneiras que ficam mais fácil para o ensino é expositivo e textual. Sim. Na minha opinião. Então, o expositivo, acho que eu tenho que comer um pouquinho mais feijão com arroz, mas estou no caminho. Então, estou na textual ali, que Sim. eu acho ser uma maneira mais fácil do que ensinar. Até o próprio pastor Paulo disse, num vídeo seu, que a pregação é um ensino. Sim. Pregar é ensinar. Então, toda vez que você prega, você está ensinando. Eu também tenho essa vertente, eu tenho isso dentro de mim, então eu uso muito a textual. Eu gosto da textual também, porque, na verdade, a Igreja Batista, onde eu fui nascido e criado, eles trabalhavam muito textual. E o pastorzão lá, às vezes ele conversava com a gente, nos embaixadores do rei, e eles falavam assim: olha para onde o texto, de onde o texto está vindo, para onde o texto está indo, qual é o tempo e situação, qual é o histórico geográfico dali. E, rapaz, tem pregador que bota na conta do historiador. Flávio José deve se retorcer direto, né? Costumo dizer isso. Um monte de livro que Flávio José não escreveu, o pessoal está escrevendo para ele aí. Rapaz, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, a CPAD, ela resumiu a obra de Flávio Josefo. Na França, eu estive no museu lá e vi que tem um acervo muito maior. Apesar dele ser do mesmo segmento de Paulo, do mesmo segmento do Gamaliel, ele era um fariseu, ele foi contratado por Roma. E na questão de pregação hoje, às vezes você vê um pregador fazendo uma citação extrabíblica e querendo colocar como se aquele extrabíblico fosse maior do que o bíblico. Como é que tu enxerga isso? Eu, por exemplo, eu gosto muito de Bíblia. Eu não cito muito extrabíblico. Gosto muito de apontar a Bíblia ali, porque eu acho que é o que importa. Quando o cara começa muito extra-Bíblia, já me incomoda um pouquinho. Sinceramente, já me incomoda. Eu já pequei muito nisso. Porque o que acontece? Se o senhor já reparou várias vezes, o senhor vê, às vezes o cara usa tanto extra-bíblico para explicar dentro de um texto que ele leu, mas que o extra-bíblico dele não leva naquela direção. Sim. Leva em direções diferentes. Isso é o que mais me incomoda. Não leva da direção do que ele começou a ler. Verdade. E pregar é algo difícil. As pessoas acham que é tão fácil, mas não é. Segunda pergunta, meu amigo. A pandemia, ela mostrou a fragilidade quanto ao quesito comunhão. Tipo, o meu primeiro
depois o meu próximo. Como é que você avalia isso? Existem pessoas que reclamam assim, mas a igreja não me visitou, mas o pastor não me assistiu. Tá dando uma chiadinha aí? Isso, aqui no cabinho, aqui nesse de baixo aqui. Parou. É normal. Dá um toquezinho de novo aí. Ao vivo é assim. Vamos lá. Vamos lá. E aí, como é que você enxerga essa questão de que a pandemia mostrou que estamos falhando na comunhão ou mostrou que estamos fatiados de verdade? Um reino dividido. Eu acho que fatiados de verdade, cara. Na realidade, isso não começou na pandemia. Como o senhor disse, a pandemia só revelou o que a gente já vivia. A gente tem vivido isso dentro das denominações já há muitos anos. Uhum. Eu acho que com esse lance da confusão que acontece, doutrina, dogma, regra institucional, isso é uma coisa muito confundida. Né? Quando a gente sabe que doutrina, biblicamente, céu, inferno, onde vai. Sim. Regra institucional, começa no horário, eu quero que faça ser uma regra institucional. E o dogma, algo que é criado dentro de um versículo no altar, como Sim. uma regra. Então, dentro dessa confusão, a gente foi se fatiando durante os anos, durante o tempo. E hoje a gente está assim, está fatiado de verdade. A pandemia só revelou isso. Exemplo, sobre comunhão. Nós temos muita comunhão dentro da nossa caixa. Se eu saio da caixa denominação A, se eu saio da caixa denominação B, eu fico num corredor, que esse corredor é solitário. Sim. O que é o corredor? Tudo que acontece fora dessas caixas. Então, se eu saio dessa caixa, eu fico no corredor. Como as igrejas trabalham hoje? Método sem essência não consolida. Então, todo método precisa ter essência. Nós temos muitas igrejas iguais. Por que nós temos muitas igrejas iguais? Porque nós temos muitas Hillsons com outros nomes. Uhum. Nós temos muitas referências, Bethel Church com outros nomes. Porque o cara quer ser igual a Bethel. O cara monta uma pequena Bethel, bota o nome dele e monta aqui. Só que por que não se sustenta? Porque você tem o método de lá, mas não tem identidade, cara. Foi igual na época do G12. Exatamente. Não sei se você lembra, o César Castellano recebeu, segundo ele, uma revelação para trabalhar lá no seu país. E a turma brasileira que fazia muita romaria missionária para lá, viu o método, achou legal, trouxe. Não pediu orientação para Deus para o seu tempo aqui, como você falou. Deu um problema grande. No começo. E aí, deu certo lá no Leandro, eu vou fazer aqui também. Exato. Aí o cara não entende que o Leandro orou, o Leandro buscou em Deus, e aí eu pego um trabalho pronto, faço um Ctrl+C, um Ctrl+V, e aí quando não funciona comigo, eu fico frustrado. Exatamente. Como é que é para você lidar com a cabeça de um líder que ele é mais fácil ele copiar do que ele buscar em Deus? Como é que você enxerga? Cara, eu oro primeiro para esse cara enxergar a identidade dele. Porque igreja nenhuma sem identidade cresce. Uhum. O que faz a igreja crescer é a identidade dela. Por exemplo, alguém fala assim, a instituição fulano de tal lá só usa calça, não raspa debaixo do braço, as mulheres não cortam o cabelo. Mas tá cheia. Por que tá cheia? Porque tem gente para aquela identidade, para aquela visão. Sim. Então o cara respeitou a visão dele, por pior que seja para alguns, mas alcançou uma multidão. Verdade. Que ele só nasceu para aquela multidão. Tem uma galera ali, que a galera usa dread, a galera usa tatuagem, mas é adorador. Mas a igreja está cheia. Cresceu por quê? Porque o líder respeitou a identidade que está dentro dele. Sim. E quando ele coloca essa identidade para fora, é isso que consolida a igreja dele. Primeiro eu oro para esse cara encontrar a identidade, para essa igreja encontrar a identidade. Porque você pode até copiar um método, mas sem identidade ele não funciona, como eu já falei. Então você vê e usa aquilo como referência, não como uma cópia, cara. Você tem uma referência para colocar dentro da sua identidade e fazer funcionar na sua igreja. Porque vai manter a galera ali a identidade. Outra coisa do método, a gente vê um monte de igreja preta, porque se vê lá de fora a gente sabe, mas também tem uma questão psicológica. Exato. Sim. Aí, todas as igrejas são pretas? Beleza. Você está pintando de preto porque viu uma igreja preta? Tudo bem, cara. Mas se aquilo também não estiver dentro da identidade que está dentro de você, vai dar uma confusão danada. Você vai ter de frente com 90% da igreja. Cara, você tocou num assunto que eu quase não observava. Você falou uma coisa de identidade. Identidade é uma coisa terrível. Ela, podemos dizer que pode mostrar o bom funcionamento e o bom andamento e a saúde daquela igreja, como pode ser também a falência e também o andar manquejando.
Eu acho que sim, mas eu acho que na sua primeira colocação, eu acho que se encaixa melhor. Porque uma identidade, quando ela é tratada, ela realmente vem de Deus, uma visão de Deus, eu acho que essa identidade tende a fazer acelerar aquilo que Deus colocou na visão do líder. Por quê? Uma segunda coisa é, primeiro, o líder tem que ter certeza da identidade, te explico o porquê. A igreja tem um que gosta de azul, tem outro que gosta de preto, tem outro que gosta de tal marca, tem outro que gosta de outra marca, correto? Essas confusões se dão sempre na época de congresso, né? Escuta essa, aí o líder, o que acontece? O líder, Deus fala com ele na madrugada, Deus fala. Sim. Falou com ele na madrugada, ele chegou na igreja, vou dar um exemplo aqui, Deus pediu para eu colocar aqui, sei lá, tal cor. Vou dar esse exemplo aqui. Tal cor. Aí você chega pro irmão e fala, irmão, vou botar tal cor aqui. O irmão fala, mas essa cor fica ruim, eu gosto de preto. Fala pro outro, essa cor fica ruim, eu gosto de amarelo. Aí o líder, que não entendeu a sua identidade, ele pinta metade de preto e metade de amarelo. E o azul que Deus mandou, ele não pinta, cara. Aí ele arruma problema com uma outra parcela da igreja, porque Sim. ele botou duas cores numa parede que era para ter uma cor só. Então, o líder primeiro precisa se encontrar. Deus que falou comigo, cara. Sim. Porque se você tem dúvida, quando alguém fala com você para tirar a visão que Deus tem te dado, na realidade você não tem certeza que foi Deus que falou. Fora do nosso script, você julga que a maior dificuldade de um líder é passar a visão que ele tem de Deus, falando da identidade, para o seu liderado? Hoje, É. falando aqui já rasgado, Sim. vão comentar aí, pessoal, vamos bater. Eu acho que a maior dificuldade do líder hoje é querer primeiro agradar a Deus para depois agradar o homem. Como consequência de ter agradado a Deus, ter um homem vendo aquilo com bons olhos. Por quê? Porque a gente tem uma instituição hoje que a gente faz um trabalho para manter crentes na igreja. E para mim manter crentes na igreja, às vezes eu tenho que fazer uma coisa que eu não queria, mas eu sei que a maioria quer, então faço. Recebe que é de graça, hein? Isso vai dar corte. Então, olha aí. Então faço. A dificuldade hoje é essa. Então, a igreja é feita de pessoas. Vou entrar direto aqui, tá? Sim. A igreja é feita de pessoas. A gente sabe. O que a Bíblia diz? Onde houver 2 ou 3, Mateus está escrito. Sim. Reunidos em meu nome, ali eu estarei. Qual é a comunidade? Qual é a rua? Qual é a universidade? Qual é o tipo de casa? Grande ou pequena? Qual é o templo? Qual é a tenda? Vamos para a época. Qual é a tenda? Qual é a esquina? Qual é o deserto? Não existe. Por quê? Porque a igreja é onde tem pessoas reunidas em nome do Senhor. A gente sabe que, vindo da origem do nome, reunião ou assembleia. Então ninguém é igreja sozinho, cara. Eu só sou igreja quando eu estou com Paulo, pastor Paulo. Por isso que eu sou igreja. E quando nós estamos com Daniel, isso é ser igreja. Por que uma igreja é caracterizada como igreja? Não é o galpão, é a reunião que acontece dentro dele, cara. Sim. Aquelas pessoas reunidas em nome do Senhor. Aquilo ali é igreja, cara. Então, quando eu me preocupo mais com a estrutura do que em estruturar pessoas, no final, cara, eu tenho uma estrutura muito boa com pessoas desestruturadas. Caraca. Vou repetir isso aqui. Cirúrgico. No final, eu tenho uma estrutura muito boa com pessoas desestruturadas. E quando eu falo pessoas desestruturadas, não é pessoas que não vão à igreja, não, cara. Que aí que tá o erro. Eu não tenho que fazer algo para a pessoa estar na igreja por aquilo que eu fiz. Ela precisa ser tão apaixonada por Cristo que ela decide estar na igreja todo culto que tem, cara. Verdade. Só que isso é difícil. Aí, para isso, eu fico inventando método. Eu, como líder, inventando método. Eu fico querendo fazer coisa para agradar todo mundo e desagradar os outros, mas não tem problema, já que a maioria está comigo. Então, cara, a igreja hoje sofre disso. Isso é uma realidade. Às vezes a gente pode falar, é romântico. É romântico. O próprio Paulo vai falar a Timóteo lá, cara, fica de olho aberto. E a parada não é tão romântica assim, não. Porque, na verdade, o Timóteo ele é jovem e ele tem que assumir o lugar de um ancião, que era João, né, na igreja de Éfeso. Paulo abriu o olho dele, cara. E ele manda Timóteo lidar com todo mundo, com velhos, com mulheres, com crianças. E, assim, Leandro, uma das coisas que eu tenho reparado nesses últimos dias, não é que eu seja um crítico, é porque eu também olho muito para mim, na minha questão de que eu me pergunto muito, né? Eu tenho um ponto de equilíbrio lá em casa, que é a minha esposa, quando ela fala assim, ó, eu acho que esse assunto aí não cabe para aquela igreja lá, não. Eu acho que você pode melhorar nisso aqui. Paulo, ó, vai por ali. E lendo um livro chamado Bacia das Almas, de Paulo Brabo, da editora Mundo Cristão, eu vi que tem muita gente viciada em igreja. Os caras, como diz Paulo Brabo, eles estão pior do que um viciado em cocaína. Ele chega a ser exposto assim. E aí ele, como desigrejado, vai colocar 10 razões pela qual você não precisa ir à igreja.
E isso se torna perigoso. E falando justamente dessa estruturação da fé, onde você precisa ter a sua identidade, você fala uma coisa que é muito, muito interessante para mim, porque era isso que eu pregava ontem lá na igreja, quando eu falei assim, quem é Jesus para você? Eu lendo Mateus capítulo 8, falando sobre a tempestade, e fiquei assim, cara, quem é? Os discípulos andavam com Jesus, viram tudo que Jesus fazia, mas quando vê o vento e o mar se acalmando, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Parece que esqueceram de que tudo que Jesus já fez, e aí as lideranças hoje estão tão preocupadas com essa estrutura, com esse glamour, que esquece disso aqui, de que nós estamos lidando com pessoas. E aí? Qual é a outra observação que você faz dentro disso? Vamos lá. Lidar com pessoas. Todo sonho de um líder não tem a ver com ele próprio, mas tem a ver com outras pessoas. Sim. Correto? Todo pastor não foi feito pastor para si, mas pastor para ovelhas. Assim como toda árvore não dá fruto para si, mas dá fruto para o outro. Sim. Então, quando eu entendo que eu primeiro invisto nas pessoas e essas pessoas investem na estrutura, quando eu entendo isso, primeira coisa que eu tenho que olhar, será que meu foco está certo? Será que eu estou investindo na coisa certa? Porque essa conta aqui, cara, é uma conta básica. Você busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Sim. E as demais coisas são acrescentadas. E o que é reino de Deus? É aí que está a confusão. E o que é reino de Deus? Reino de Deus é amar o próximo, velho. Também. Reino de Deus é fazer a vontade dele na terra, além de ser um adorador, que o ministério é serviço, é ser servo. Então, dentro dessa estruturação que eu estou te falando aqui, eu acho que quando o líder ele entende que ele precisa investir nas vidas, amar as vidas, as outras coisas que Deus colocou no coração dele vão sair daí, cara. Essa estruturação toda vai sair daí. 1 Coríntios 13, vai falar que você pode ter fé para mover montanha de lugar, mano. Mas se não tiver amor, de nada vale. De nada vale. E no final, vai dizer lá, tudo vai passar, cara. E que vai ficar o quê? O amor. João 4, isso aqui é interessante. Quando Jesus chega para falar com aquela samaritana, sol rachando, meio-dia, mulheres não pegavam água naquele tempo seco, manchava a pele, Jesus fala. Machucava até a pele, isso. Jesus vai conversar com a mulher. Vai pedir água, a mulher vai dizer que ele não era samaritano, não podia falar com ela que era uma samaritana, era judeu e etc. Beleza. Só que o que chama a minha atenção é quando chega na parte, pastor, que Jesus manda ela chamar o marido. Ela vai dizer, não tenho marido. Aí Jesus disse, bem, você já teve 5, cara. E o que você tem agora também nasceu. Por que aquela mulher pegava água naquele horário? Porque as outras mulheres pegavam de manhã. E quando Jesus está dizendo isso, ele está revelando que sabe a vida de pecado da mulher. E naquele momento, aquela mulher está pegando ao meio-dia porque ela não quer estar próxima das outras. Sim. Ela não era bem vista. Mas pelo mesmo motivo que aquela mulher se afastava das outras, Jesus se aproximou dela. O que você está dizendo, Leandro Lírio? Enquanto os homens ali estavam olhando motivos e a vida que a mulher tinha e usando isso como desculpa para se afastar dela, é exatamente isso que Jesus usa para se aproximar. Porque se Jesus é a cura, ele está realmente querendo estar perto de quem está doente, cara. Verdade. E dentro dessa estruturação, a gente está se afastando de doente, cara. Igual aquela galera que estava lá na beira do tanque, não, ela vai pegar de tarde, a gente pega de manhã, não pode estar com a gente, preconceito muito lá no alto. Então, eu acho que a gente tem que, agora como igreja, tem que entender o seguinte, cara, quanto mais doentes a gente que tem a cura encostar, mais curados existirão no mundo. E esses curados vão ter poder de curar outras pessoas. Entendendo também que a gente não é o fogo, a gente é o altar, né, cara? Sim. Lembra de Elias? Elias, a história de Elias é o seguinte, vai haver uma guerra lá, a galera de Jezabel, os profetas lá de Baal e Elias. Vamos fazer o seguinte, vamos preparar o altar aqui e o Deus que manda fogo, esse é o Deus certo. Então o que estava rolando ali? Deus ia ser visto através do fogo. O fogo ia apontar para um Deus. Ou para o Deus dos profetas falsos ou para o Deus de Elias. Sim. Elias, beleza, a galera de Jezabel preparou lá o altar, oraram, gritaram, Elias ainda zombou, grita mais alto, ele tá dormindo, hein? A galera gritou, tá viajando, não aconteceu nada, ele tá lá na Netflix, não aconteceu nada. O que Elias faz? Prepara o altar.
faz uma oraçãozinha rapidinho. O que Deus faz? Manda fogo. Aquele fogo não apontava para Elias, aquele fogo apontava para o próprio Deus. Sim. Então, o que é o altar? O lugar onde Deus aparece. O que nós somos? Altar. Sim. O lugar onde Deus usa para aparecer, cara. O que a geração de hoje faz? Quer ser o fogo e usar Deus como altar. Para quê? Para aparecer no lugar dele. Rapaz, agora o negócio vai esquentar aqui, hein? Aí eu preciso perguntar. O que você acha dessa turma que usa o nome de Deus, diz que Deus só fala com eles, aí eles se acham muito porque revelam um nome, um CPF. Então. E a turma gosta de imitar, ir atrás, faz romaria, faz uma romaria. Não, o cara vai chegar 8 horas, 3 da tarde, o cara tá, mas com o pastor dele lá, na igreja dele, ele não é fiel no horário, não dá oferta. Se vai na igreja, né? Quando falou tudo, se tem pastor, porque a turma diz assim, meu pastor é Jesus. Se tem pastor. Martin Luther King, minha maior preocupação não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, né, cara? Cara, eu falo isso direto. É o silêncio dos bons. E a minha maior preocupação não é quem fala, é a galera que está engolindo aquilo que está sendo falado, está levando aquilo como verdade. Que a gente tem igrejas desse tipo lotadas, uma igreja extremamente bíblica, mais próxima da Bíblia possível, mais vazia. Por quê? Porque é uma igreja que não enche ego. É uma igreja que te fala que você tem vitória na guerra, tem, mas você tem que pegar a sua arma, você tem que dar tiro, você tem que correr, você vai sofrer um ferimento até chegar nessa vitória. Correto? Então, essas igrejas me preocupam muito, esse tipo de... Eu acho que isso é mais na nossa geração, né, pastor? Esse tipo de evangelho que a galera tá levando como evangelho me preocupa por causa dos discípulos que eles estão formando, cara. Sim. E hoje o negócio tá tão feio, pastor, que uma vez eu ouvi o Samuel Procópio dizer o seguinte, e para mim teve uma lógica quando eu pensei, falou o seguinte, você é forte no lugar certo, no lugar errado você é fraco. Sim. Me explica. Se você vai na igreja que está acostumada com heresia, se você prega a Bíblia, todo mundo acha chato. Sim. Mas se você vai na igreja que só prega a Bíblia, quando você prega heresia, o povo também vai falar, tá errado. Então, no lugar certo, você é forte, no lugar errado, você é fraco. Correto? Chegar a um ponto de uma pessoa dessa, que só gosta de revelação, que só escuta a revelação, está na igreja dessa, quando você fala alguma coisa contra biblicamente, para ela você está errado, cara. E quer brigar contigo, aquele ali que é o homem de Deus, não que não seja, mas aquilo ali que é certo. E não, você mostra na Bíblia, vai de Gênesis, Apocalipse. Outro dia eu falei lá para um lá, Deus tem homem por acaso? Aí o cara, que isso, pastor? Falei, meu irmão, vai falar, fala certinho. A Bíblia fala que é santo homem de Deus, um santo profeta do Senhor, é um instrumento de Deus. Infelizmente, Leandro, a gente tem visto pessoas que elas querem ver algo sobrenatural a qualquer custo, mas elas não foram, como é que eu diz, tiveram a compreensão de que evangelho ainda é renúncia, é tomar a sua cruz, é negar a si mesmo, é que o mesmo Deus que usa lá aquele camarada que está falando no nome dele, e eu não tenho preconceitos aqui, né, para falar sobre isso, porque sou continuista, sou assembleiano e acredito nos dons espirituais piamente, acredito nos dons espirituais. Não sou igual a turma agora da Assembleia que está vivendo a onda calvinista, que chega a dizer assim, não, pastor, a gente tem que repensar, porque não era bem assim. Eu falei, meu irmão, por exemplo, comemoramos a Reforma Protestante esses dias e as pessoas falaram assim, pô, você não colocou nenhuma nota? Eu falei, não. Calvino, Lutero não são... tiveram seu papel importante, mas não são salvadores. Fato. Né? Só que a turma continua criando seus ídolos, e cada um conforme o seu gosto, né? A la carte, e aí eles vão de ídolos em ídolos, e assim, a coisa fica feia, porque a gente vê esse evangelho famigerado, né? Retorcido. E aí? Então, mas qual é o problema dos ídolos? Qual é o problema de Calvino, Armínio, John Calvin? É o problema que eles, na maioria das conversas que você vai ver que tem esse assunto, é para gerar ou rolar, que eu ia falar, para rolar divisão, cara. Sim. Tudo que Jesus une, que Deus une, as ideologias separam, cara. Isso é o perigo da religião. As ideologias separam. Então você pega o partido, você pega o partido,
que é parte de uma sociedade, abraça aquilo ali. Outra abraça outro partido, e aquilo ali é verdade absoluta, e Deus em segundo lugar. Primeiro é aquilo que eu acredito, segundo que John Calvin falou, segundo que Armínio disse. Entende? Então a gente tem que ter discernimento suficiente, cara, para pegar o ponto positivo de um, ponto positivo de outro, discernir o que é legal e pensar, mas a gente não quer, cara. Abraça uma ideologia e leva aquilo como se fosse verdade absoluta da Bíblia, aquilo ali. A Bíblia, às vezes, fica até em segundo plano. Tem uma galera que conhece mais Armínio do que a Bíblia, como o senhor falou aí. Sim. Por quê? Porque o cara tá estudando para competir, cara, para discutir, para mostrar conhecimento. Verdade. Dentro disso aí, pastor, deixa eu entrar numa coisa que eu sempre digo nas minhas pregações, eu sempre pergunto. Eu dou um dado. Qual o dado? São Gonçalo, tá? Nós temos mais de 1.300.000 habitantes. Somos maiores que muito país do mundo. Sim. Correto? 60% de São Gonçalo, no último censo que eu vi, é cristão. Acredita em Deus. Vamos lá, vamos botar católico, tudo aí. 60%. Sim. Eu pergunto, a violência está aumentando ou está baixando? Está aumentando. Mas por que a violência está aumentando se a gente conhece Deus, sabe que Ele é amor, sabe que Ele é justiça, sabe que tem que amar o próximo? Por quê? Porque a geração de hoje sabe muito e pratica pouco. Por que a fé sem obra ela é morta? Porque o que valida a teoria é a prática, cara. Então, se eu sei falar de amor, mas não consigo abraçar, aquilo que eu falo não tem validade. Porque a fé sem obra ela é morta. Sim. Perfeito. Para que vê a obra? Validar a teoria, cara. Se Deus é amor, as pessoas têm que ver esse amor através de mim. Verdade. O negócio está tão feio hoje, a ponto de você ter que chegar no trabalho, e se você não falar que é cristão, ninguém acredita, ninguém sabe. É verdade. E uma segunda coisa que eu falo é o seguinte, cara. Para mim, o Espírito Santo é como um perfume. Te explico. Quando o senhor coloca um perfume é uma das coisas que caracteriza o ser humano. Sim. Quando você usa muito tempo o mesmo perfume, esse perfume perde o nome, fica sendo o perfume do pastor Paulo. Sim. Cheiro do pastor Paulo, perfume do pastor Paulo. Quando alguém abraça o pastor Paulo, por exemplo, se eu te abraço e eu chego próximo à sua esposa, poxa, se cheira do meu marido, perfume parece do meu marido, porque ela conhece, perfume se caracteriza. Só que o interessante disso tudo é que aonde o senhor entra, o senhor não precisa gritar que está com aquele perfume. Por quê? Porque ele exala do senhor onde o senhor vai. O Espírito Santo é a mesma coisa. Se você precisar dizer que tem alguma coisa errada, cara. Ele tem que exalar da sua vida. E tem uma turma que quer mostrar a qualquer custo que eu sou de Deus, Deus me usa. Exatamente. E terceira pergunta, a qualidade do culto melhorou ou diminuiu quanto à pandemia? Qualidade do culto, na visão que eu vou te falar agora, da direção que eu vou te dizer, eu acho que melhorou para o final da pandemia. Agora que a gente está no final da pandemia. Sim. Tá? Da metade, quando começou a ficar feio, antes da vacina, agora já tem a vacina, está sendo tudo liberado, agora está dando uma melhorada e te explico o meu ponto de vista. Sim. Fã de qualidade de culto. Espiritual, fã de qualidade de culto. Porque tem uma galera que perdeu muito membro por causa da qualidade. Porque como a internet veio jogando culto, a galera pensa, poxa, o meu realmente era muito ruim, meu culto. A galera tá em casa, ela não assiste só o dela, agora ela tá assistindo o culto do outro bairro, culto do outro estado, culto do outro município. Ela percebeu o quão ruim era o culto dela. De outro país, ela percebeu o quão ruim era o culto dela. Aí os líderes começaram a perder membro e começaram a investir no culto, porque os líderes falaram, agora a galera tá vendo que o negócio tá ruim, tem que melhorar. Não tem como a gente continuar com algumas esquisitices, manias que a gente tinha, que é como você falou, o tempo vai passando e você vai ter que se adequar, né? Você pode buscar a renovação em Deus sem ficar fazendo essas maluquices que alguns fazem e manter-se bíblico. O problema, pastor Paulo, é que a gente tem que ser bom no básico, cara. A gente fica inventando tanto método, tanta coisa para fazer funcionar e esquece de usar aquilo que a gente já tem que ainda não funciona. A gente já tem muita coisa que ainda não está funcionando bem, mas é o que a gente já tem. A gente não melhora isso, fica o tempo todo buscando coisa a mais. Cara, é parar aqui. O que eu tenho na mão? Tem isso aqui, cara. Tem essas 3 armas aqui, 3 ferramentas, 3 coisas que Deus me deu na mão. Vou usar aquilo da melhor maneira possível, vou investir nisso aqui, fazer crescer com isso. E vai acrescentando o resto, velho. Você agora me fez a minha cabeça voar. Davi, quando se apresenta para Saul. Saul é da tribo de Benjamim, o cara... da tribo que os caras usavam funda e acertavam um fio de cabelo a não sei quantos metros de distância. Saul tá com a espada na mão,
conhecido como um guerreiro, habilidoso na espada, mas Deus dá um tapa na cara dele ali naquela hora, sem mão, dizendo assim, ó, aquilo que você desprezou, o garoto aí vai usar, hein? Para tirar a afronta do gigante. Aí eu fico vendo, assim, às vezes, pessoas que elas dizem para mim assim, poxa, mas o tempo me fez mudar. Não é questão do tempo me fez mudar. Às vezes a gente esquece de que Deus já nos deu chamado, nós é que não adequamos esse chamado para esse tempo, e aí a gente quer fazer coisas antigas num tempo que é diferente, sem discernir. E aí quando eu digo de qualidade do culto, como você bem falou, é que algumas pessoas elas não entenderam ainda o que é ser igreja. Elas vão muito ao templo, elas vivem a religiosidade do domingão, mas ainda não entenderam que a igreja sou eu também. Outro dia eu ouvi um teólogo dizer assim, não, mas não existe essa questão na Bíblia que a igreja sou eu. Tá, a igreja é o corpo, ok, mas eu tenho que entender que a partir do coletivo eu também tenho o individual. Com certeza. Né? Porque o membro sem o corpo, ele acaba por ser algo que está à parte e pode correr rápido para uma morte. E é como você falou no início, a gente tem que estar juntos, mas há muita gente, como dizia o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz assim, tem muita gente gritando, fazendo barulho, mas com pouca entrega para Deus. Tem a ver isso, essa fala para esse tempo? Muito a ver. Tem muito a ver. Essa entrega para Deus, eu acho que aí vou te explicar falando o que eu ouvi a Isla falar. Ela falou que uma vez ela teve um problema na voz, e ela querendo cantar, querendo fazer, etc. Até que Deus falou com ela no quarto, que independente da voz dela ou não, ele queria a adoração dela. Aí ela entendeu que adorar não era só cantar no altar, adorar era também ajoelhar dentro de casa e orar ao Senhor mesmo que em silêncio. Ponto. É exatamente isso, cara. Essa entrega que a gente faz no coletivo, ela tem que ser uma sequência do que a gente faz no privado. Por quê? A gente sabe que... Vou citar agora uma coisa... Vou entrar lá na parte do coach agora aqui para você. Sim, sim, tranquilo. Vou te citar uma coisa aqui que é interessante. Quando que a semana começa? No domingo. A maioria da população trabalha no domingo ou não trabalha no domingo? A maioria da população não trabalha no domingo. Maioria, não digo que ninguém. Loja de conveniência, coisas assim, vão trabalhar no domingo. Mas a minoria da população é que trabalha domingo. Então você não começa... Domingo é do Senhor, só que você não começa esse domingo na igreja, cara. Você começa esse domingo em casa. De casa você parte para a igreja, da igreja você parte para o trabalho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então Deus não te criou primeiro dentro do templo, Deus te criou primeiro dentro do seu familiar. Véio. Sim. Então tudo que acontece do domingo, a partir da hora do culto, a segunda, tem que ser consequência do que aconteceu domingo, a partir do momento que você acordou. Sim. Que você viu a tua família, que tu viu a tua casa, que você serviu os seus, cara. Então você começa a servir nos seus para depois servir os de fora. Perfeito. Primeiro dia útil da semana, segundo, mas primeiro dia da semana é domingo. Então primeiro dia da semana você não começa no trabalho, você começa em casa. Então tudo que você faz na segunda tem que ser reflexo do que você já vem fazendo no domingo. É isso aí. Perfeito. Mais ou menos que eu falo. Gente, é muito bom a gente conversar sobre as coisas de Deus. Falando de Bíblia é isso. A gente fala não só das teorias, mas a gente fala da prática, da vivência. Quando a gente fala da qualidade do culto, a gente está falando daquilo que você entendeu do que Deus é para você. Não é o que Deus faz por você e para você. Porque senão fica muito um jogo de interesse, não é verdade? E aí a turma brasileira ela gosta de jogar nessa barganha. Você já ouviu esse tipo de oração? Senhor, se tu não fizer, eu rasgo a Bíblia. Várias vezes, várias. Senhor, se tu não fizer, eu vou embora da igreja. Pai, me prova que tu me ama, me responde. Cara, os caras são muito doidos. E eu vou dizer para você, Lírio. Deus tem que fazer. Deus tem que fazer, né? A turma fala assim, ou Deus faz ou Deus faz. O negócio é quando Deus não faz, né? Ou quando Deus não fala. E aí o cara acha que Deus não é Deus, mas na verdade Deus sempre é Deus, independente de qualquer coisa. Ó, dentro disso aí, rapaz, eu tava pensando nisso ontem. Sabe que a gente que tem mente de pregador, a partir de um verso que a gente escuta de uma pregação, surge uma outra mensagem para nós aqui. Eu tava ouvindo uma mensagem ontem, mandar até abraço pro meu pastor aqui, pastor Marcelo Costa, Yaden, um beijo no coração de todos. Marcelão! Lá, pastor. Eu ouvindo uma pregação, eu fiquei prestando atenção sobre intimidade. Quando você tem muita intimidade, por exemplo, quando seu pai tem intimidade com você, seu pai te conhece no olhar e você conhece ele no olhar.
Seu pai olha para você, você bota uma roupa, tá? Seu pai olhou para você, não olhar, você já sabe se tá bom ou se tá ruim. Sim. E eu pensando nisso, intimidade, pai olhar, eu fico pensando, às vezes tem uma galera que diz assim, Deus está em silêncio. É porque a gente só quer ouvir a voz. Mas será que a gente já parou para pensar no olhar de Deus? Ele está em silêncio porque, na realidade, ele está reprovando aquilo ali. Mas ele não reprovou com a voz, reprovou com o silêncio, porque naquele momento ele está só te olhando, cara. E dizendo para você de alguma maneira, dentro do seu coração, isso aí está errado, cara. Lírio, eu sempre falo para a galera que se a gente lesse um pouquinho mais o livro de Jó e lesse um pouco mais da história do apóstolo Paulo, muita gente não seria crente. Porque Deus bota o diabo para ir na direção de Jó. E Deus dando testemunho, viste tu, meu servo Jó? Eu acho interessante do Paulo que Deus fala assim para Ananias, vai lá e diz para ele o quanto ele deve padecer. E a gente só quer ganhar, cara. Não deve ganhar, exatamente. A turma só quer só vitória. Deus está comigo, mas tem tempestade, pô. Irmão. Tem perseguição. Tava vendo o que mais tem tudo a ver aqui, mais mexeu comigo quando eu comecei a pregar. Porque eu comecei a pregar com um olhar muito romântico. Pregar é legal, então vou pregar. Só que eu não contava que tinha aquela disputa toda. Aquelas vigílias de 3 pregadores de um monte de... Nada contra. E quem grita mais, quem é mais vaso. De oportunidade que a gente sabe que o cara pega 5 minutos e quer virar tudo. Entrega o microfone na metade da música pro povo lá em cima. Eu não contava com isso, cara. Então eu tinha um olhar muito romântico. Chegava, quando eu comecei a ver... Uma vez eu fui numa vigília e eu fiquei como terceiro pregador 5 horas da manhã, a maioria tudo indo embora. Beleza, preguei, deu o meu melhor ali, fiz e Deus honrou. Só que eu não contava com isso aí, cara. Esse meio ia rolar isso tudo aí. Então eu não estava preparado para poder ver isso tudo acontecendo. Uhum. E quando eu cheguei, que eu comecei a ver isso aí, já me deu um baque. Eu falei, cara, essa parada... Porque uma realidade que eu vou te falar, uma realidade. Sim, sim. Né? Tem coisa que acontece no nosso meio que não acontecia nem no mundo, mano. Sim. Doutor Rodrigo Silva vai dizer, muitos ateus se apegam para ser ateus na vida de muitos crentes. Sim. O maior argumento de muitos ateus é a vida de muitos crentes. Entendeu? Estou me colocando também como um ser humano imperfeito que erra. Sim. Né? Da vida de muito crente, isso que acontece. Eu estava vendo lá, dentro dessa disputa tudo aí, sim, um pregador colocou, não vou dizer o nome que todo mundo aqui conhece, que são uma sala, um celeiro de pregadores. Sim. Colocou, eu fui pregar em tal lugar e tal, aí um outro pregador, eu gosto de ler comentário, não sei como é que sou eu gosto de ler comentário. Outro pregador colocou assim, você está se amostrando, só porque pregou nesse lugar aí, você está aí nessa linha. Uhum. Aí esse pregador que postou colocou assim, você está dizendo isso que você ainda não chegou a lugar nenhum. Por isso que você fala, você é um frustrado. Minha pergunta, pastor Paulo, o que é chegar em algum lugar com a pregação? Na visão... Não, a turma acha que... Eu não consigo entender isso. Eu penso 3 coisas. Um é o cara que acha que porque o povo gritou, pulou, recebeu bem a palavra, foi movimentado pela sua técnica, ele se deu bem. Uma é a aprovação da oferta. No final ele quer ver o cachê dele, né? E quer um cachê gordo. Às vezes o cara não prega nada, não fala nada com nada, só besteroba e o cara quer dinheiro e quer manter um status. A outra é que o cara quer mostrar uma espiritualidade que ele não tem. Aí eu pensei, às vezes você pega um cara que o cara foi liberto do crack, família renovada, Deus fez, está com o trabalho dele, caminhando com a vida. Pô, esse cara não chegou a lugar nenhum, irmão. Esse cara tá no céu, mano. Os caras não entenderam que a salvação, a alegria da salvação, ter o nome escrito no livro da vida, sentir as expectativas de andar com Deus, é isso. É viver para Deus. Às vezes o cara se preocupa muito. Eu lembro que uma vez eu fiz uma postagem que arrumei uma confusão danada no Facebook, quando eu falei assim... Sempre tem. Eu falei assim, gente, ao invés de você comprar uma camisa de marca e pagar 200 conto nela... Ao invés de você comprar um sapato de R$500, compra uma Bíblia, compra um dicionário, paga um curso de português, redação e matemática, melhora o português. Aí a turma, pastor, tá frustrado? Falei, não, filho, graças a Deus meu pai me ensinou bem a falar. E comecei pregando em casa, tinha culto doméstico aqui em casa. E papai botava a gente vai pregar e falava, tá ruim, volta. Você já orou hoje? Você tá pregando ruim porque você não orou nada. Vai orar, meu filho. Você quer ver Deus? E Deus só vai te mostrar algumas coisas, vai te descortinar no olhar, quando você buscar intimidade com ele para poder ler o livro.
Aí eu olhava pro papai assim, crentão batista, aí meu pai orava 2 horas de joelho, 3, e a gente com ele. Acordava de madrugada, se você fosse meu convidado lá em casa, acorda o Lírio. Mas papai, ele é convidado, tá na minha casa, vai orar comigo, são as minhas regras. E eu achava aquilo muito grosseiro. Mas vou dizer para você, como foi bom para mim. Hoje, né? Hoje você entende. Como foi bom para mim, Lírio. E quantos pais não insistem nisso? Quantas igrejas não insistem em mostrar o que são de verdade? Quarta pergunta. Profetismo brasileiro. O que o amigo tem a falar sobre isso? Nunca tivemos tanta gente falando em nome de Deus e fazendo da fé alheia uma banca gigantesca de jogo da sorte. O cara já entra na live falando assim... Pix. Faz o Pix. Faz o Pix da besta. Que Deus mandou te dizer. Rapaz, e essas línguas que estão inventando agora? Eu acho que Raul Seixas já tinha inventado uma meia dúzia dessas. Pluf, plaf, tissum. Exatamente. E o povo chama, né, cara? O povo chama. Mestre, esse profetismo brasileiro todo tem a ver com a galera que quer estar hypada, hype, sensação do momento. Que a ideia, mestre, no fundo disso tudo, é seguidor no Instagram, é agenda, é estar com o nome lá em cima, é estar indo para vários lugares, porque ninguém mais quer, mestre, estudar, trabalhar, cumprir as 8 horas de trabalho. Ninguém quer mais fazer isso não, mestre. A galera quer estudar um pouquinho e agenda e vai nessa vibe aí, porque é onde o rio tá correndo para ir. O rio tá correndo para lá, a galera tá indo. Bora. Então a galera até que fala CPF, o cara olha teu Facebook, vamos lá, o cara olha teu Facebook, fala lá teu nome. Pelo nome de Deus, cara. Porque uma coisa é sensação epidérmica, o pastor Neu Barreto fala muito sobre isso. Sim. O senhor deve ouvir o pastor Neu Barreto? Sim. Fala muito sobre isso. Cara, sensação epidérmica, cara. Você não arrepia só com a presença de Deus, você pode arrepiar por várias questões emocionais. Sensação epidérmica, então arrepiou de Deus, será, velho? Manda aí, fica à vontade. Então, aquela figueira lá que Jesus secou, correto? Figueira aparentava até e não tinha. Mas olha o que Marcos vai escrever. Que Jesus olhando, estava com fome. Ele se aproxima na figueira para poder ver se tinha fruto. E por que ele não olhou de longe? Porque a figueira, ela é o contrário das outras árvores. Primeiro ela nasce o fruto, para depois nascer a folha. Então os frutos nascem por dentro das folhas. Ah, Leandro, isso é bíblico? É, porque senão Jesus não precisava chegar perto para saber se tinha. Sim. Correto? Então Jesus foi para perto para ver se tinha. Porque o fruto, ele não viu o fruto por fora das árvores. Jesus foi olhar o fruto por dentro da árvore. Porque era onde aquela árvore tinha que ter o fruto, dentro. E Jesus olhou por dentro e viu que não tinha, cara. Quando Jesus olhou por dentro e viu que a árvore não tinha fruto, o que ele fez? Secou ela. Depois veio os discípulos andando. O que Jesus sabe agora, depois que Jesus vê essa árvore, o que Jesus sabe não é aquilo que ele viu, uma árvore aparentando ter. Agora Jesus sabe, tem a certeza que ela é uma árvore que não tem. Correto? Jesus viu uma árvore aparentando ter, quando tirou a prova, agora ele sabe que ela é uma árvore que não tem. Os discípulos passam, veem que a árvore está seca e tal, e quem secou foi Jesus. Agora eu te pergunto, antes de Jesus passar, quantos não passaram por aquela árvore e foram até ela porque ela aparentava ter e não tinha? Quantos não indicaram aquela árvore como árvore que tinha fruto? E quando a pessoa chegou perto dela para saciar a fome, ou no seu mais alto grau de fome, quando chegou na árvore percebeu que ela não tinha? Rapaz, você tocou num assunto interessante, porque a turma hoje ela quer ser a qualquer custo aquilo que às vezes nem Deus chamou para que ela fosse. E aí a gente tem um par de problema porque é um negócio fora do normal. Fora do normal. Eu lembro que há um tempo atrás, na década de 90, eu estava ainda desviado, eu comecei a frequentar alguns trabalhos de oração no Rio e eu me deparei com alguns camaradas lá que tinha senha. E quando chamava pelo nome, os caras tinham medo quando os caras começavam a falar. Igual esse dia eu fui num trabalho de oração no Rio, a irmã ajoelhada, eu pintei na porta, Deus bradou na boca da irmã sem olhar para trás. Meu servo Paulo, tu que acabou de colocar o pé direito para dentro aí da porta. Falou assim, 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 assim contigo. E é essa a minha direção, e é esse o meu conselho. Grave isso dentro de tanto tempo. Eu falei, rapaz... E não teve Pix. Aí os meninos me olhando assim,
Paulo, você está entendendo o que Deus... Eu falei, rapaz, fica tranquilo, tô de boa. Tô feliz, vamos dobrar o joelho. E o outro, vamos embora que eu tô com medo. Vai tá com pecado, meu filho? Aí ele, não, é que eu tô devendo um negócio para Jesus. Eu falei, conserta hoje, cara. E vamos caminhar. É esse ambiente aqui que a gente precisa, é orar, é temer ao Senhor. A gente, às vezes, como pregador, às vezes a gente peca numa questão de que eu tô no automático. E tem pregador que já está tão acostumado que teve um que foi lá na minha igreja 4 vezes. As 4 vezes que ele foi, ele pregou a mesma mensagem. Não mudou nada. Até na hora de falar em língua, a gente já sabia. Mesma coisa. Os adolescentes são terríveis. Adolescente, quando você pensa que ele não está prestando atenção, ele falou assim, agora. Ó, já falava. Aí eu batata. Aí, quando ele foi ler o texto, os adolescentes já estavam com a Bíblia aberta. Pastor, é a mesma mensagem sempre, não mudou. Eu falei, caramba. E os caras se acham o maior vaso do Brasil, do Rio de Janeiro, roda o Brasil inteiro com 5 mensagens. Quando tem 5 mensagens? Mestre, isso é um pouco de maturidade também. Aí entra na parte que eu falei lá no começo do apacentamento, cara. O que é maturidade? Qual é a direção? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Bíblia. Aquele que se converter, for batizado, será salvo. Aquele que não se converter, será condenado. Sim. Então vamos lá. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Por que não fala nome de pregador? Porque, independente do pregador, o poder não está no pregador, está no evangelho pregado. Edmundo Baldes falava muito disso. Está no evangelho pregado. Então não existe poder que emana do pregador a não ser o evangelho que ele prega. Sim. Qual é o nosso papel? Abre a Bíblia e fala que a própria Bíblia emana o poder, cara. Que é o Espírito Santo, através daquilo que você fala, ele faz a obra. Então não existe poder em quem fala, o poder está naquilo que é falado. Então quando a galera entende isso, ela vai entender o seguinte, quanto mais simples você for no transmitir da mensagem, melhor pregador você é. Aí a turma bota lá no final do culto, ganhei 9 almas para Jesus hoje, ganhei 15, aí eu falei assim, rapaz, um dia Billy Graham, acho que foi Billy Graham, não sei se foi Billy Graham, se foi Jimmy Swaggart, não vou lembrar agora o nome exatamente, ele falou que acordou com barulho de pessoas gritando por ele, um grande pregador, fazia muitas cruzadas, e ele perguntou para Deus, o que é isso que está me incomodando? Ele falou, você não contabiliza as almas que você ganha? Você está cuidando de uma a uma? Quantos lugares você passou e não voltou para cuidar? Você só ganhou. Elas estão te gritando. Você pode ir aonde eu vou? E ele se colocou no lugar dele, nunca mais ele contabilizou. E aquela conta de batizados no Espírito Santo? 47,9 pessoas batizadas. Tem mais um aqui ainda, e força a barra. Por que 9? Porque era adolescente, não era nem adulto nem criança, então é 0,9. Meu amigo, deixa eu pular uma pergunta aqui, que isso aqui vai dar um pano para manga, mas púlpito e vida particular, onde estão os limites de um ministro? Porque é da minha pergunta. Eu recebi um WhatsApp hoje de um bispo não, apóstolo. Foi isso, Daniel? Apóstolo, né? O cara apóstolo, indo pregar numa outra cidade, o cara com uma garrafa de cerveja, xingando um monte de palavrão, com o dinheiro que a igreja deu para ele, botar gasolina, dar o lanche dele da viagem, e o cara debochadamente falando em línguas, dizendo assim, aqui tem boi de ar, se não tiver eu já trouxe a minha. Cara, assim, os caras estão esculhambados. Até onde estão os limites? Na minha percepção, os limites estão nos nãos que a gente não dá. Sim. Porque quando você faz muito uma coisa, você entra no automático. Sim. Quando você não percebe o limite, que o ser humano é difícil de perceber limite. Te explico. Nós conhecemos o limite antes de começar algo, mas quando começamos não percebemos que já passamos do limite e queremos sempre mais. Então, quando você não consegue dar um não para uma agenda para priorizar a sua família, para priorizar a sua igreja local em algumas situações, sim, eu acho que o limite está aí, cara. Está dentro dos nãos que a gente não dá. Você tem que estar muito certo de quem é você para Deus e quem é você no reino. Sim. Então, quando você perde o limite dos nãos, ou seja, não tem mais não, tudo sim. Vai, vou, de madrugada vou, 2 vezes vou. O cara ganha 10 mil, que é 20. O cara ganha 20, que é 30. O cara ganha 30, que é 40. Quando o cara chega nesse ponto, é porque a vida particular dele já foi embora. Às vezes eu acho até impressionante. Por exemplo, até já fui tentado a isso. Expor a minha agenda semanal ou mensal.
E graças a Deus não caí na ideia. Quando caí na ideia de colocar minha agenda semanal, então na pandemia, quebrou tudo. Exatamente. E um monte de agenda até fora do país cancelou, eu fiquei triste, falei, meu Deus, e agora? Então aí aprendi que nem só de pregação viverá o homem. E eu vou dizer para o amigo que é muito complicado às vezes. Eu vejo o cara lá, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô lá, tô ali, tô lá, tô ali, tô lá, tô ali, tô lá, tô ali. Aí eu pergunto assim, pô, a qualidade do que o cara tá falando? O cara não conheceu o limite dele. O cara não se recicla, o cara não estuda. Porque o cara está na ponte aérea, o cara está dentro do ônibus, o cara está dentro do carro e está naquela coisa de que também não cuida da saúde. Às vezes deixa o filho em casa, o filho, quando ele chega, o filho olha para ele não reconhece o pai. Eu fico olhando assim para os caras e falei, cara, e sem contar os líderes autoritaristas, né, que trabalham como um regime de comunismo na sua igreja. Como é que você enxerga isso aí? Eu acho muito porque os líderes autoritaristas estão como imperadores para o império que é deles. Sim. Então tá dentro disso aí. Realmente um regime ditatorial. É aquilo ali, é aquela vontade, a vontade é dele, tem que ser feito daquele jeito. Acho que o regime é por isso, autoritarista. Quando eu falo que cada um tem um império, um cara autoritário dele acha que tem um império e que ele é dono desse império. Então, o líder ele precisa ter, o verdadeiro líder, primeiro, quando alguém me pergunta sobre isso, fala, cara, primeiro você tem que olhar para dentro da igreja, perceber primeiro se ela é igreja. Sim. Porque uma igreja, ela tem um anjo que é direcionado por Deus, que é o anjo da igreja, que é o pastor. Sim. Se o que ele faz é direcionado por Deus, é bíblico, cara, essa é uma igreja para você ficar. Mas quando ele coloca a vontade dele, aí já entra no regime de imperador, ditatorial. Que é a vontade do cara fazendo aquilo em cima das coisas de Deus, cara. Entende? Então é dessa maneira que eu consigo ver isso, cara. É uma galera que tem um império e quer ser imperador do seu império. Vamos à última pergunta. Acho que eu pulei ela e dá para ainda fazê-la. A igreja e o Estado. O que o amigo tem a falar? Uma vez que vários pastores hoje fazem parte da banca evangélica em Brasília, porém não vemos todos trabalhando juntos. Primeiro, para começar, eu acho que pastor não foi chamado para ser político. Na minha visão. Político é político, pastor é pastor. Se ele fosse chamado para ser político, não era chamado para ser pastor. Sim. Correto? Primeiro. Então, se ele foi... Tanto que nós temos pastores aí muito conhecidos que você olha para o cara, não é a mesma coisa de quando ele era só pastor. Sim. A pregação não é a mesma, a graça não é a mesma. Correto? É um conhecimento vazio, que não passa de um arrepio na pele, depois que ele virou político. Porque na realidade ele não foi chamado para ser político, foi chamado para ser pastor. Quando as coisas não funcionam dentro da nossa bancada evangélica, que a gente ouve muito mal, por assim dizer, por crentes que a gente conhece, que tem intimidade, ou que trabalham na política, que falam pra gente, que falam, cara, bancada evangélica não é nada disso que aparece aí na mídia. Também é uma guerra danada ali dentro. Mas é a consequência dessa vida, cara. Porque existe um sistema fechado. Sim. Quando você não é um cara diferente dentro do sistema, você entra para ser igual ao sistema. Então é isso que acontece. Você entra, se encaixa como uma peça encaixada e fica sendo mais um dentro do sistema. Eu acho que os caras que querem fazer a diferença, eles não são tão abraçados como os que a gente conhece, pastores e tal, que entraram lá e foram, cara. Por que eles são tão abraçados? Porque não são diferentes dos que estão lá, cara. Você se enquadrou no sistema, o sistema te abraça. Verdade. Então eu acho que se a pessoa for diferente, a gente sabe logo. Diferente do que está lá do sistema, a gente sabe logo. Por quê? Porque não é tão abraçado, não está tanto dentro como eles estão, os que estão lá agora. E se a bancada fosse realmente unida, como a gente precisa que seja, a primeira coisa era entender que é fazer todos os trabalhos de dentro da Câmara em prol os cidadãos do Estado, cara, do município, os cidadãos, no caso da Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, no caso da República, os cidadãos do país, cara. Não por interesse próprio. A galera enriquece, que a gente sabe. Sim. Vai pra lá, enriquece, viaja com o presidente, passeia e aí, cara. Aí chega em época de eleição, a gente engole. Vamos lá. Vou levar paulada também, mas segura. Chega em época de eleição, o cara abre a agenda e prega um monte de lugar de graça, irmão.
O cara sai pregando de graça aí, tal, bancada evangélica, fala, mas só que quando tá lá, você não vê diferença nenhuma. Você não vê mudança nenhuma. Ah, tem muitas leis que estão tramitando, que os caras estão batendo de frente. Mas será, cara? Os caras às vezes não sabem nem fazer uma ementa de lei, não sabem nem o que é essa palavra. E eu fico no osso, no sal, na carne. Quando esse camarada vem falar, e esse dia mesmo aqui no nosso município de São Gonçalo, o camarada veio para mim, pô, Paulo, que bom te ver, vamos comigo. Eu falei, irmão, o que você vai resolver ali o problema do Alcântara, aquele viaduto maluco lá? Eu, para pegar um ônibus para ir para uma outra cidade para pregar, atender um convite, na minha cidade não tem uma rodoviária, tem que ir para uma outra cidade. Como é que a gente faz? Aí o cara me olhou, eu falei, como é que a gente faz para ter uma outra UPA num local onde tem um conjunto de bairros que aquela UPA ali não consegue atender? E eu não digo só para o cristão, não. Eu digo para o espírita, eu digo para o bandista, eu digo para o testemunho de Jeová, para o idoso, para a criança, para o cara que não é crente, o cara que é ateu. Todo mundo será atendido, porque no final das contas, todo mundo vai lá exercer o seu papel de cidadão. Beleza. Aí o cara olhou para mim, não, porque o meu projeto é a marcha com Cristo, a marcha para Jesus. Eu falei, meu irmão, tem muita gente já ganhando dinheiro com isso. Você vai ser mais um no meio para tirar um dinheiro, quero papo contigo não. Aí o cara olhou para mim, pô, cara, tu tá grosseirão. Eu falei, não, mano, quero saber qual é a pauta que tu tem de verdade para o meu município. Um ano atrás, uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, sou muito ruim de dar. 2, 3 anos atrás fui chamado da prefeitura. Presta atenção nessa. O antigo prefeito, presidente da Câmara, na sala do prefeito, eu lá quieto. Convidaram, aí tinha um presidente de uma denominação famosa no Brasil, representante de São Gonçalo, sim, outra denominação. Sabe, aqueles senhores todos teólogos ali, os caras letrados. E eu no meio, Leandro Lira, falei, Jesus, você me bota em cada um. Mas eu tava lá. Me convidaram, eu tava. Qual era a pauta? Era a pauta. A igreja ser um braço da prefeitura para alcançar o povo daquele lugar. A prefeitura entender, quem levou a gente lá, levou um grupo que ele entendia que era direito para conseguir aquilo. Uhum. Então a igreja, se eu tinha uma igreja, para você entender, lá no Itaúna, podia ter um projeto dentro daquela igreja. Aquela igreja tinha um assistente social para atender a população, sim, isso chegar na prefeitura e ser um braço, era isso. Uhum. Aí eu tô vendo um fala, outro fala, aquele discurso legal de teólogo, que o senhor sabe como é que é. E aquela fala eu só ouvindo. Falei, não vou falar nada. E o pessoal começou a falar algumas coisas da prefeitura, exigir umas coisas da prefeitura, e começou a falar. No final, o presidente da Câmara falou assim, vem cá, você tá falando isso aí. Que a gente devia fazer. Teve um projeto de lei que a gente votou aqui, dos ativistas LGBT de São Gonçalo. Descer a madeira aqui, meu. O presidente da Câmara, descer a madeira, eu não sabia o que eu ia fazer, presidente da Câmara cristão, eu não sabia o que eu ia fazer, quem estava aqui só era um pastor de São Gonçalo, Paulo Afonso Generoso. Sim. Estava aqui. Ele não aguentou, foi embora, porque a galera gosta de confusão, sabe? Sim. Ativista, ele falou que a tal. Turma é eu dei um jeito lá, peguei o projeto, consegui fechar, botei debaixo do braço e não rolou nada. Aí ele perguntou assim para os pastores letrados, e os senhores nunca vieram aqui? Os senhores nunca vieram aqui defender alguma coisa, como os senhores estão dizendo, defender as causas de vocês, ou lutar contra outras causas que batem de frente com a de vocês? Eu nunca vi nenhum dos senhores aqui. É esse protestantismo que eu não conheço. Que não protesta, né, que não protesta. Exatamente. Era aí, eu ia chegar lá. É exatamente isso, cara. Tá faltando isso, pastor. Gente, a hora voou, já batemos a nossa 1 hora de bate-papo. Muito obrigado, Leandro, pelo carinho, pelo bom papo. Vamos nos encontrar outras vezes aqui. Lá no Caçador Cast também. Opa, vamos lá. Vou junto com o meu diretor de imagem lá, que é o Daniel. Daniel é o que monta as nossas pautas aqui, é o camarada que me instrui, cuida da minha rede social. É um baita de um amigo, é um parceiro, né? Que Jesus tem me dado aqui. E deixa sua mensagem para os nossos seguidores, aquilo que Jesus colocar no seu coração. Meus irmãos, que o amor de Deus que está na sua vida, no seu coração, seja transbordado para quem está do seu lado. Eu acho que a ferramenta para lutar contra tudo que acontece hoje é o amor. Se Deus te mostrar um doente, não é só para você apontar a doença dele, mas é porque de repente você tem a cura que ele precisa. Então abrace, cuide, transmita o amor de Deus, porque no final é isso que vai ficar na vida das pessoas, tá bom? Deus abençoe.
para você, meu irmão, que precisa de um treinamento na sua empresa, para você que precisa, de repente, de uma orientação comercial. Fala aí o seu contato. Vocês podem olhar lá no Instagram, Caçador de Leões Oficial. Nós temos o canal no YouTube também, Caçador de Leões Oficial. A gente dá treinamentos para líderes de empresas, para vendedores. E nessa linha palestras também, ativacionais, desenvolvimento pessoal. É onde a gente trabalha. E temos lá o podcast Caçador Cash. Você que ainda não viu o Instagram e YouTube, conforme eu dei aqui, vai lá, se inscreve, segue a gente, que vai ser benção. E aí você vai poder trabalhar com o seu funcionário, com a sua empresa mais ativa, mais empenhada, com uma melhor qualidade de potencial, e você vai arrebentar. Como diz a nossa galera lá, vai arrebentar. Amém ou não amém? Vamos para cima. Vamos para cima. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse tempo tão produtivo, tão feliz, Senhor, de estar aqui com meu irmão Leandro Lírio. Continua com a sua mão de poder estendida sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus empreendimentos, sobre tudo aquilo que ele tem, Senhor, dentro de si para fazer para a glória do louvor do nome do Senhor. Quero também te suplicar a tua bênção pela vida daquele meu irmão que me assiste e me acompanha aqui no Falando de Bíblia. Falamos de tantas coisas, Senhor, que são tão concernentes ao nosso tempo. Obrigado, Senhor, pelos apontamentos. Obrigado pelas tuas orientações nos lábios do teu filho aqui, nesse bate-papo, nessa conversa. Que a sua igreja seja edificada, que o teu Espírito fale mais alto do que podemos falar. Sobretudo, Senhor, aqui nós vamos falar com a nossa voz, mas na alma, no Espírito do teu filho lá que nos assiste. Fala através do teu Espírito aquilo que não conseguimos falar de todo. Obrigado por esse tempo tão precioso para falarmos das grandezas do teu poder e assim, Senhor, continuar falando que o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Obrigado por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos à bênção araônica, aquela que o Senhor ordenou a Arão sobre os filhos de Israel. E evareherá Adonai veish mereha, e a era Adonai panaveleha viruneha, e sa Adonai panaveleha veiasem leha shalom, ou seja, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e ponha em ti a sua paz. Terminamos mais um Falando de Bíblia. Shalom.